Quero convidar o ouvinte amado a abrir a Bíblia em Gálatas 1, verso 6, que diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigo ouvinte, já imaginou? Que notícia triste. Há aqueles que querem transtornar-nos com outro evangelho, mas não há outro evangelho, não. Não pode haver dois evangelhos. Aprendi desde adolescente com o irmão Kenneth Jones que evangelho é um só que ele é visto em diferentes aspectos, mas o evangelho é um só. Mas alguns homens têm tentado de forma sorrateira e sagaz perverter o evangelho de Cristo. Trata-se de um intento vão, porque o evangelho pervertido já não é evangelho, é um falso evangelho. Nos dias de Paulo, a época da igreja primitiva, os falsos ensinamentos já circulavam de forma a tentar afastar os crentes da simplicidade que há em Cristo Jesus. E a preocupação do apóstolo Paulo se justifica pelo fato de que o apóstolo sabia que sempre há uma igreja trocando o evangelho da graça por outro evangelho, entra por um caminho cujo destino final, lamentavelmente, é a morte. Assim, Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, denuncia essa tendência de se abandonar o verdadeiro evangelho por outro evangelho, um evangelho diferente, que na verdade não é o evangelho, é um pseudo-evangelho, quer dizer, um falso evangelho, evangelho satânico, pois tem a sua origem antiga, na antiga serpente chamado Diabo e Satanás. O comprometimento do apóstolo dos gentios em pregar o evangelho puro aos crentes em Corinto é revelado de forma explícita quando ele afirma: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Disse aos cristãos de Corinto. E essa expressão virgem é uma figura da igreja no seu aspecto local. Isso aprendi há 38 anos atrás. Paulo sabe que uma mensagem que não purifica o pecador, preparando-o para encontrar-se com Cristo, mas ao contrário, afasta-o de Cristo, sem precisar afastá-lo da igreja, somente por vir de inspiração maligna. Infelizmente, esse câncer chamado falso evangelho precisa ser tratado radicalmente. Jamais teremos uma igreja cristã sadia cujas pessoas que fazem parte dela estejam sendo formadas em seu caráter à imagem de Cristo, se não pregarmos com responsabilidade e integridade a palavra viva de Deus, a Bíblia Sagrada, pois a palavra de Deus, bem compreendida e obedecida, é o caminho mais curto para a perfeição espiritual. E nós não devemos selecionar algumas passagens preferidas em detrimento a outras. É preciso nada menos que uma Bíblia inteira para fazer um cristão inteiro. Agora, descobri com que eu aprendi essa expressão, eu não me lembro mais. Paulo entendia perfeitamente que os pregadores do pseudo-evangelho eram de fato verdadeiros corruptores da noiva do Cordeiro. Não tensionavam nada de bom para ela, ainda que quisessem dar a entender o contrário, como faz o Romilson levianamente, ensinando suas abobrinhas e suas heresias e pavonices na plataforma do YouTube, com mais de 100 mil visualizações, os seus falsos sermões acerca do Evangelho, colocando dúvida na canocidade do Evangelho de João. Quem é Romilson Ferreira para dizer para poder afirmar que o Evangelho de João não é inspirado? Logo, o Evangelho onde está inserido o texto áureo da Bíblia, que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto Paulo, ensinando com comprometimento o verdadeiro Evangelho, purificava a noiva do Senhor Jesus Cristo, enquanto Paulo purificava os falsos apóstolos
corrompiam-na, apartando-a da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. É muito lamentável esse ateísmo cristão que tomou conta da igreja moderna. É muito triste. Estarreceu Paulo o fato de as igrejas locais da Galácia se distanciarem tão depressa de Cristo, o qual os chamara por sua graça. É muita burrice, desculpa a expressão, que eu tenho uma mania de ser franco aqui, eu não podia ser tão franco assim, mas é muita tolice renunciar ao evangelho da cruz em troca de um evangelho diferente, como as práticas judaizantes, e querer voltar às práticas da lei mosaica, sendo que ninguém cumpriu a lei. E todos que estavam debaixo da lei automaticamente se encontravam debaixo da maldição, pois escrito está: maldito é todo aquele que não cumprir todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A pretensiosa mensagem chamada Boas Novas da Salvação, na qual os Gálatas estavam levados a crer, não tinha nenhum aspecto das verdadeiras boas novas de Cristo. Os que estavam levando essa mensagem às igrejas da Galácia tinham razões secundárias perigosíssimas. Sem dúvida tinham argumentos persuasivos, como tem as seitas por aí, que são chamados de cristãos judaizantes. Mas como a antiga serpente no Éden, poluíram a verdade ao ponto de descaracterizá-la completamente. Mas tem uma recomendação solene da palavra de Deus em Gálatas 1:8. Diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, quer dizer, maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então Paulo estava tão convencido de que não havia outro evangelho, que invocou a maldição de Deus sobre si mesmo, ou sobre os anjos do céu. Caso ele pregasse um evangelho diferente, ele seria considerado maldito. Essas palavras do apóstolo Paulo não eram um discurso inconsequente ou mera retórica. A pessoa da herança da educação de Paulo teria profundo respeito por votos solenes e maldições. Contudo, a preocupação do apóstolo era tamanha com a pureza da igreja de Cristo e do evangelho, que chega a afirmar que quem ensinasse um evangelho falso seria destruído pelo Senhor Jesus Cristo. Agora pensemos bem, olhemos para os nossos dias e tentemos imaginar qual seria a relação do apóstolo Paulo mediante a proliferação desse evangelho anátema da atualidade com o evangelho do mediatismo, que é o da confissão positiva, defendida por Valnice Milhomens e muitos outros, como a Neuza Itioca. Queria que ela estivesse ouvindo essa mensagem. O que teria ele a dizer aos pregadores desse evangelho amaldiçoado, que se alastra como fogo numa floresta, destruindo tudo que está na frente? Se naquela época havia a preocupação apostólica com o evangelho impuro, turvo, adulterado, o que diria ele sobre a realidade em que vivemos hoje? Por certo, já não teria nos lábios uma mensagem de advertência, mas sim de condenação dessa geração de pregadores corruptos, que sonegam do povo de Deus a verdade e pregam fábulas profanas e velhas caducas. A verdade é que a confusão religiosa domina nos quatro cantos da terra, e como os próprios cristãos perderam o senso do que é o verdadeiro evangelho, encontramos na onda do espírito babilônico e o deixamos dominar as nossas igrejas com isso, e declaramos guerra contra o evangelho puro. Ô cegueira! Homem dizendo servo de Deus, chamando um biltre pestilento de execrável memória de um homem santo. Isso é tão verdade que quando se prega a palavra de Jesus, como ela realmente é, assustem-se os ouvintes,
pois não estão acostumados com ela. O irmão que pregou em Paulista ontem disse para nós que o povo de Caldas Novas, não, é uma outra cidade, Poços de Caldas, dizem: poxa, mas aqui tem tanta igreja nessa cidade, nós nunca ouvimos essas verdades lindas do Evangelho. Disse uma testemunha de Jeová para o irmão Paulo Silas, e um outro que veio de uma outra igreja considerada evangélica, mas o pastor lá não prega esse evangelho que vocês estão anunciando. E lá nós não temos ainda a casa de oração em Poços de Caldas, temos um pequeno grupo de irmãos ali. O homem moderno tem desprezado o conhecimento de Deus, essa é a grande verdade, mergulhando nas águas turvas do relativismo moral, abandonando de forma aviltante a verdade, emaranhando-se na rede mortal da degradação. Nessa sociedade, aplaude a torpeza e zomba-se da equidade. Promove a imoralidade e faz chacota dos elevados valores morais. É o tal negócio, a inversão de valores da axiologia, chamando trevas de luz e luz de trevas. Ô cegueira! O Brasil, infelizmente, tem acompanhado essa tendência nefasta, desviando-nos do caminho da ortodoxia bíblica, ou seja, da doutrina sadia. As verdades essenciais da fé evangélica estão ausentes em muitos púlpitos de igrejas, chamadas protestantes. Novidades forrôneas às escrituras têm sido introduzidas nas igrejas locais sob a conivência de uns e o silêncio de outros. A igreja protestante já não protesta mais nada. Somos chamados de evangélicos, mas o puro evangelho está escasseando em muitas igrejas no Brasil e no mundo. Temos a influência política, mas falta-nos autoridade moral. Temos poder econômico, mas falta-nos poder espiritual. Temos um explosivo crescimento quantitativo, mas falta-nos o crescimento qualitativo. Como dizia Kenneth Jones, casa cheia não é conversão. Assim como já afirmamos na introdução dessa mensagem, é que lamentavelmente existem muitos que têm apostatado da fé, dando ouvidos a fábulas profanas de velhas caducas. Não estou aqui para escandalizar ninguém não, mas infelizmente hoje se troca o evangelho puro por fábulas profanas. Hoje quase não temos pregadores do evangelho, temos muitos que gostam de contar piada nos púlpitos, e os púlpitos se transformou em paródia, e até parece que os pregadores não estão levando a sério a mensagem bíblica de que fiel é a palavra e a mesma digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Deus, por sua graça, nos abençoe rica e abundantemente. Amém.